Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje vamos falar um pouco sobre o poder da oração. Em uma breve síntese, nos lembremos que nós esvaziamos muito o significado daquilo que aprendemos. Isso também acontece no sentido da oração. Normalmente nós acreditamos que a oração trata-se de realizar desejos, pedidos. Então nós nos colocamos, nos prostramos diante de uma divindade para pedirmos ajuda diante das nossas aflições. A questão da oração é a questão da comunicação entre o ser, no nosso caso, o ser material e o ser divino. Nós entendemos que em tudo que existe há uma partícula de Deus intrínseca dentro dessa consciência. E nós entendemos que a melhor forma de entrarmos em oração é ouvir o nosso coração. Quando falamos sobre coração também, caímos no conceito deturpado de que coração leva à sofrência, que leva ao romantismo e aquelas músicas. Nessa questão nós vemos a prova das crenças, como que elas influenciam as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Veja que na questão do coração nós entendemos a questão de amar, cardíaco, chakra cardíaco, amor. A divindade é tudo o que existe, é quando nós nos abrimos a esse amor incondicional. Nós nos propomos a isso. É esse o amor que estamos querendo passar para você. É além da questão tratada de músicas, de filmes, séries, nós vemos que isso são paixões. Pode ter amor junto, pode, mas também pode haver medo. Então, como nós já falamos em alguns vídeos lá atrás, nós mesclamos emoções e com isso nós geramos diferentes sentimentos. Amor pelo que eu sinto, pelo intelecto, ou fascinação pela imagem física, apetite sexual. Então nós vinculamos essas preferências a emoções negativas, como raiva, medo, tristeza. Muitas vezes eu poderia ter aquilo e não tenho, então projeto no outro. Então isso vai gerando resíduos mentais. Esperamos que dê para entender essa questão. Ok, falando da questão do coração, puramente, capacidade de amar, nós entendemos que, como falamos no início do vídeo, muitas vezes nós nos submetemos a rituais. Veja que esses rituais também, eles englobam todo o gênero de cerimônia que envolve essa comunicação com o divino. Então pode ser através de uma religião, através de você fazer um círculo, acender vela, de você ler alguma coisa que você considere que seja poderosa. Então todas essas questões, vejam que são arquétipos que conectam a consciência ao divino. Muitas vezes, quando nós entramos nesse estado de oração, nós estamos totalmente conectados através do nosso ego. E nós já falamos sobre isso, dos nossos apegos. Então, muitas vezes nós nos prostramos diante de uma divindade para despejar as nossas frustrações. E bom, como já deve ser sabido por vocês, por assistirem muito provavelmente as palestras do Hélio Couto, já sabem a questão da vibração. E nós já falamos disso algumas vezes aqui, inclusive. Por exemplo, nós queremos resolução de um problema. A resolução, a resposta, ela vibra alto, porque veja que a resolução significa amar, em conclusão. Se eu estou passando por uma circunstância problemática, seja em relação a conexões problemáticas na família, ao emprego que eu estou, que eu gostaria que fosse diferente, à maneira que alguém me trata, veja que por trás dessa problemática existe o apego. O apego à raiva que eu sinto do que o outro faz para mim, a tristeza que eu sinto de mim mesmo e me isolo, como se eu fosse vítima do que acontece. Então essas crenças, elas vão abaixando a frequência e isso nos afasta da solução. A questão do arquétipo é importante nessa questão porque quando nós entramos em oração de fato, nós ativamos em nós um arquétipo divino, obviamente falando. E esse arquétipo, quando ele entra em contato com esse problema, ele ressignifica a roda, o vício. Veja que quando nós temos um problema, vamos dar um exemplo, problema com família, acredito que é um problema bem clássico. Então tudo bem, nossa consciência estando aqui, ela vai criar justificativas para que essa raiva, essa tristeza se alimente. Lembre-se que nada quer morrer no universo. Entendemos que a morte é uma transformação, mas existe um apego.
e esse apego dá a impressão de morte para evitar que a natureza cumpra o seu estado cronológico, entende? Ok, a consciência ela vai então criando essas crenças que vão orbitando a mente e vão justificando a estadia dessa emoção. Então, por exemplo, por que eu sinto raiva de fulano? Ah, porque ele fez isso pra mim. Tá, ele fez isso pra mim, mas ele também fez aquilo naquele dia, ele falou aquilo pra mim, eu fiquei sabendo que ele contou tal coisa de mim pra tal pessoa. Então, essas justificativas vão justificando a existência dessas emoções. E isso vai fazendo com que o problema cristalize. E aí nós vamos entendendo que a partir desses problemas mentais são originados os problemas físicos. Lembrem-se que a matéria é um espelho do plano das ideias, é um espelho da divindade. Então o que acontece aqui, anteriormente, obrigatoriamente acontece nos planos mais sutis. Essa questão, quando vamos entendendo, que nós falamos isso no caso para demonstrar os apegos que temos das coisas que sentimos, vamos começando a entender então. Nós vemos que a língua portuguesa ela é muito rica em, como se diz, como que as palavras puxam as outras. Então nós temos, por exemplo, orar e decorar. Decorar no sentido de absorver um conhecimento de maneira decorada, né, que é exatamente como eu aprendi, e também a decoração do ambiente. Então nós vemos que elas se parecem, como se diz, é um cenário fixo. Eu decoro um conhecimento, ele fica fixo na minha mente. Eu decoro o ambiente, ele normalmente fica fixo onde eu coloco. E todo esse mapeamento, ele traz um conceito, é um símbolo. E também, podemos dizer que é o arquétipo, ele desperta em mim alguma coisa. E por que é interessante trazer essa questão? Para demonstrar que tudo aquilo que nós fazemos conta nessas questões de oração. Como nós agimos, como a nossa vida está atuando, as palavras que profiro, como está a situação da minha casa, a situação dos meus pensamentos, as músicas que eu ouço. Então tudo isso vai tendo uma média vibratória que mostra ao coração como ele está, quem ele é. Existem algumas crenças egípcias que falam sobre quando nós passamos por pós-vida, uma pena é colocada em uma balança e no outro é colocado o coração. Se o coração for mais pesado que a pena, o indivíduo retorna à matéria. Do contrário, ele passa adiante no conhecimento. E essa é uma questão interessante. O que pesa o nosso coração? São os nossos defeitos. Então, pelo fato de eu ser mesquinho, egoísta, estressado, muitas vezes apático, frio, isolado, isso pesa em mim, eu sinto aquele peso. Como você deve se lembrar, nós falamos das dimensões densas, que elas são pegajosas. E elas nos convencem a ficar ali porque são sedutoras. Isso pesa no coração. Isso nos faz retornar ao estado repetitivo, como nós estávamos mostrando aqui. É o ciclo vicioso, o vício mental que conduz a um defeito. Do contrário, o que faz o coração se elevar são as virtudes. Quando falamos, eu estou me sentindo leve, principalmente depois de uma limpeza energética, é porque houve uma transformação de conceitos. O indivíduo ele tem um disparo que faz ele realizar uma atitude nociva, fofoca, intriga, briga, enfim. Quando esse indivíduo passa por uma limpeza, há uma catarse, da mesma maneira que acontece no RH. Então esse arquétipo ele entra em contato com o trauma que está acontecendo e ele desconfigura todo esse trauma. Ele faz com que a visão do que aconteceu se altere. E isso é interessante porque nós começamos a entender que para o coração, o que de fato importa são as virtudes que nós temos. Aquilo que ninguém pode roubar de nós. De nós, perdão. Então, por exemplo, esse apagador. Um dia ele vai se transformar em outra coisa, vai ser queimado, vai ser jogado fora. Então, de fato, não me pertence. Mas o conhecimento que eu transfiro para vocês, o que eu aprendo com vocês, isso é meu, ninguém pode tirar de mim, a menos que eu entregue a outra pessoa. Então veja que a qualidade de fato, a virtude, ela é a única coisa que a consciência de fato tem. E a única coisa que de fato conta em suas orações. Então nós vamos entendendo que para a questão do coração, ele entende que da maneira que está tudo bem. Por quê? Porque ele ama. E quando nós falamos isso, muitas vezes a gente pode pensar, nossa, mas isso é óbvio, isso é óbvio, isso é óbvio. Mas para o dia a dia, para nós aplicarmos isso, é extremamente difícil.
Principalmente quando nós temos aquele dia a dia corrido, cheio de coisa, estressante, é ônibus, é lotado, é não sei quem falando não sei o que na minha cabeça, não sei o que. Aí isso aqui se perde. E quando nós percebemos, já estamos lá embaixo de novo, vibrando nos nossos problemas, nas nossas debilidades. E isso nos afasta da oração. Então, por conclusão desse vídeo, nós trazemos a questão de que oração é constante. É nós mantermos essa conexão com o divino constantemente, onde nós nos tornamos uma ponte entre o que nós chamamos de céu e a terra, onde nós trazemos as virtudes do divino para esse plano onde nós estamos conscientemente. De entendermos da justiça, da verdade, da sabedoria, da inteligência. Olha eu desastrado aqui. Então, quando nós começamos a trazer isso para cá, nós estamos de fato em oração, de fato amando, de fato servindo. Então, nós mudamos totalmente o sentido do que nós normalmente entendemos por oração. Começamos a entender que oração não é questão de pedir, é questão de agradecer. Então, antes, como fala, faça um teste. Quando você tiver no seu momento que normalmente você ora, ao invés de colocar na sua lista o que você quer, coloque o que você agradece pelo corpo, pelo lugar onde você está morando, seja aluguel, seja sua mesmo, você está em um ambiente. Você tem ar, você tem água, você tem comida, você tem recursos, você tem maneiras de fazer as coisas acontecerem. Nós temos o Sol, temos a Lua, temos o planeta, temos tudo isso. Então, dizendo por experiência, nós vamos entendendo que todos esses filósofos, todos esses sábios, todas essas pessoas grandiosas, Jesus Cristo inclusive, o que ele nos ensina é amar. E novamente, a gente ouve a palavra e pensa, tá, amar, que fácil. Como o primeiro princípio do universo, tudo é consciência. Nossa, é fácil. A teoria é fácil, mas a aplicação é difícil. É na prática que nós demonstramos a nossa entrega àquilo que é esperado de nós, que é a questão do ser humano. Então, para ir fechando, lembre-se, nós tropeçamos, nós caímos, nós sabemos. É difícil quando nós estamos seguindo esse caminho, nós vemos a massa, a sociedade fazendo uma coisa, nós queremos ir junto. Isso acontece, isso é normal, então evite se culpar esse ponto de pensar que você é fraco, que você é fraca, que você não consegue. Faz parte, gente. Nós estamos aqui na selva da vida, todos nós aprendendo juntos. Então procure manter essa questão do coração. Se lembrar o que uma pessoa que ama de fato faria numa situação dessa. Então, à medida que nós vamos aprendendo a amar, nós vamos entrando em uma questão de aceitação. Mas não uma aceitação passiva, nociva, mas de compreensão geral. Eu sei porque aquilo acontece, presumo com humildade. Aquilo é necessário, posso não saber por que agora, mas um dia eu vou saber por quê. E quando o tempo passa, nós entendemos. Agora eu sei por que aconteceu. Então é uma questão de nos afastar e de entender de longe o que a vida está nos mostrando. Porque a vida é cosmos, ela é didática, ela ensina sempre. A questão é se a gente está aberto a enxergar esses aprendizados. Então, ou aprendemos pela observação, ou nos submeteremos aos defeitos para aprender com eles de uma maneira dolorosa. Em outras palavras, pelo amor ou pela dor. Tudo bem? Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima!